Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira live da Semana Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Soares, sou assessora jurídica aqui, coordenadora do Grupo Técnico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo aqui da Associação. O nosso objetivo hoje é falar da Circular 3978, as principais mudanças, impactos e principalmente tirar dúvidas do mercado. A gente tem hoje aqui na mesa o Banco Central, né, e aí eu estava até conversando com o Juan, previamente aqui a nossa live, que hoje é um marco, né, na verdade, para a gente, não que a gente não discutisse antes, né, PLDFT com o Banco Central na associação, a gente discutia sim, inclusive ali por meio do Comitê de Mercado, né, das corretoras independentes, aí o querido Sacha e o Fernando Aguiar, né, eles conduziam e faziam uma interlocução muito boa com o Banco Central, mas eu entendo que agora, com a atualização do guia da Ambima em 2020, a gente dá um passo a mais no sentido de trazer para o guia Ambima também as normas do Banco Central. A ideia é que o guia, assim que ele for publicado, vocês vão poder visualizar. A gente tentou colocar tanto as normas da CVM quanto também do Banco Central, inclusive até por percebermos a dimensão, né, e quantos organismos da associação a gente tem hoje que são sujeitos à norma do Banco Central. Então, além dos bancos, corretoras, distribuidoras, custodiantes, escrituradores, administradores fiduciários. Então, assim, a gente chegou fez bastante questão e sabe da importância de ter incluído a 3978 no guia. E a gente, só para falar com vocês e dar essa dimensão, nós tínhamos mais ou menos em torno de 25 instituições participando, né, de diferentes organismos participando da elaboração desse guia, em torno de 40 pessoas, mais ou menos, de diferentes segmentos, a gente colocou para discussão, e a gente vem discutindo aí essa norma desde, acho que do ano passado, né, Juan, que a gente começou ali na audiência restrita, depois uma audiência pública, e aí agora, depois da norma ter sido publicada no início desse ano, a gente sentou com o grupo também para poder discutir e verificar o que tinha de maior impacto. Então, apresentando aqui hoje a composição da mesa, a gente tem o Antônio Juan, né, ele é chefe de divisão do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central. A Aline Menezes, ela é diretora jurídica do Grupo UBS, no Brasil e na América Latina, e ela é membro do Conselho de Supervisão da BSN. A gente tem o Alceu Del Petri, que é do Banco Bradesco, ele está representando aqui a FEBRABAN, ele é subcoordenador da comissão de PLDFT na FEBRABAN. Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui. E aí, Juan, como a gente estava conversando mesmo, a nossa ideia aqui é um bate-papo, é a gente tentar esclarecer o máximo que a gente conseguir das dúvidas do mercado. E eu acho que, para começar, eu queria te ouvir um pouquinho, né, eu ouvi você falar um pouquinho da nova norma, da 3978, o que na sua opinião, você acha que ela traz de maior impacto, qual que é a maior novidade, né, o que de repente as instituições têm mais que se preocupar em relação a essa nova norma, e o que ela traz de novo também considerando, né, as recomendações novas do GAFI, a visita que a gente vai ter do GAFI, e também, se você puder também falar um pouquinho quando a norma foi elaborada, sobre essas novas tecnologias, né, todas essas mudanças que a gente tem hoje acontecendo no Brasil e no mundo, o que o Banco Central pensou quando fez essa norma? Por favor. Bom, bom dia a todos, né? Eu começo agradecendo o convite da Ambima para participar dessa live. Tem sido muito importante a participação das associações de classe nesse momento de virada de norma, né? Nós somos saindo do vigor da 3461 e passando a vigorar uma nova norma, 3978, que trouxe algumas novidades importantes, sim, mas é o que eu costumo falar nas outras apresentações. A abordagem baseada no risco não é nenhuma novidade para quem está no mercado financeiro, particularmente para quem está na área de compliance, né? Então, de qualquer forma, há elementos novos, sim, e eu acho que a participação das associações de classe tem sido muito importante para ajudar a dirimir dúvidas, a facilitar esse processo de transição para todos nós. Só um minutinho,
que tem um barulho de fundo. Infelizmente, esse problema... Fica tranquilo, Juan. É o nosso novo dia a dia. Então, vamos lá. Na verdade, a gente tem que trazer um pouquinho do contexto histórico, né? A abordagem baseada no risco, como eu disse, não é algo novo, foi algo que surgiu, vamos dizer assim, nas recomendações do GAFI, tendo em conta qual o princípio de você focar a utilização dos seus recursos, que são limitados, isso tanto nas instituições financeiras, quanto nos próprios órgãos públicos responsáveis pela supervisão ou pela inteligência financeira. Então, focar a utilização desses recursos naquelas situações, naquelas operações, naqueles produtos, naqueles clientes de maior risco. É abordagem baseada no risco. E aí surgiu essa recomendação, logo na recomendação 1, já citada a abordagem baseada no risco. Como eu disse, não é algo novo, mas faltava algum suporte normativo mais robusto por parte do Banco Central e mesmo dos outros órgãos supervisores. Vocês viram que a CVM também atualizou a sua norma, a SUSEP agora mais recentemente também, todos procurando dar um suporte melhor para essa abordagem baseada no risco. Esse tema surgiu no GAFI em 2013 e em 2015 já o Banco Central constituiu um grupo de trabalho, um projeto, na verdade, para discutir esse tema e fazer uma atualização da norma. Só que, ao longo do trabalho, nós percebemos que nós podíamos ir um pouquinho além disso, e surgiram outros debates com relação, principalmente, se manteríamos o caráter descritivo, melhor dizendo, da norma, ou se partiríamos por uma linha mais principiológica. Surgiu, então, esse projeto da nova norma, vou detalhar um pouquinho mais logo adiante, mas em 2019 nós tivemos já uma consulta pública, a consulta pública 70, eu digo famosa porque ela estabeleceu um recorde de contribuições por parte da sociedade, de parte de instituições financeiras, associações de classe, inclusive de pessoas físicas e órgãos de persecução penal, inclusive, buscando um aprimoramento desse normativo. Foi muito importante porque, obviamente, o Banco Central, especificamente na sua área de normas, seja na sua área de supervisão, tem uma visão do mercado que não é uma visão mais ampla. E a partir do momento que a gente ouve o mercado, ouve a sociedade, a gente consegue ver algumas coisas, alguns aspectos para os quais a gente não tem essa visão. Então, acho que, de uma forma geral, a norma evoluiu muito bem, acho que é uma norma, eu diria, excelente qualidade. A gente procurou, inclusive, dar um caráter didático na sua estruturação, como acho que todos que puderam ler conseguiram constatar. E agora nós vamos ter, a partir de amanhã, a vigência dessa nova norma, né? Um pouco mais aí de 13 horas, nós vamos ter a vigência da nova norma, que traz, sim, uma série de desafios, a gente pode falar um pouquinho mais a respeito deles mais para frente, tá? O que norteou um pouco nessa norma? O que ela traz, principalmente, aí de grandes novidades? A primeira coisa, sem dúvida, é alinhamento com as recomendações do GAFI. Como eu disse, não é uma coisa nova, mas a gente sentia que a 3461 não estava inteiramente alinhada com essas recomendações, do GAFI. Não é por uma questão da gente ter a visita da equipe de avaliadores do organismo ano que vem. Isso talvez tenha até pressionado um pouco em termos de tempo de discussão da norma, mas a verdade é que era uma discussão antiga dentro do Banco Central, como eu já disse, desde 2015, buscando um alinhamento com as recomendações do GAFI. E um outro princípio importante, que é justamente uma das grandes novidades da recomendação, foi o processo de avaliação nacional de risco. Então, a gente trouxe essa avaliação nacional de risco para o ambiente interno das instituições financeiras. Então, vocês vão ver que uma das novidades é justamente esse relatório de avaliação interna de risco. Obviamente, não dá para falar em abordagem baseada no risco se você tem uma avaliação interna dentro da estrutura da instituição financeira. Então, já começando a falar em grandes novidades, talvez essa é a primeira grande novidade do processo. Uma avaliação interna de risco, onde a instituição financeira vai avaliar
o grau de risco a que estão expostos os seus produtos, serviços, os clientes, e aí elaborar, propor medidas para mitigar esse risco. Vamos dizer assim, o princípio básico é o seguinte: produtos, serviços e clientes de menor risco, você aloca menos recursos. Produtos, clientes de maior risco, você aloca uma quantidade maior de recursos. Tá? Então, mas esse documento, avaliação interna de risco, é um documento fundamental. Ele tem que estar muito bem detalhado, muito bem fundamentado, porque ele vai ser a base, inclusive, não só de todo o processo de PLD, FT dentro da instituição financeira, mas também vai ser a base do processo pelo qual a segunda e terceira linha de defesa dentro da instituição vão avaliar os processos, e nós, da supervisão de PLD-FT, vamos avaliar a instituição financeira no contexto mais amplo. Então, esse é um recado que nós temos já passado para todo o mercado, é que esse documento, de uma forma geral, todo documento tem que estar muito bem elaborado, óbvio, né? Mas esse documento, particularmente, ele é fundamental para a definição do processo de PLD-FT dentro da instituição financeira. Tá? Como eu já disse, ele tem um caráter didático, vocês vão ver que há uma distribuição por capítulos que falam da avaliação interna de risco, capítulos que falam do conheça seu cliente, capítulos que falam do monitoramento, seleção, análise e comunicação das operações atípicas, tá? E dessa outra novidade, vamos falar assim, dessa outra grande novidade, que é o relatório de efetividade. Isso a gente tem que buscar um pouquinho, até do próprio processo, isso tem mais a ver até com o próprio processo de avaliação do GAFI. O Brasil ele vai passar pela 4ª rodada de avaliação. E as primeiras rodadas de avaliação, a primeira e a segunda rodada de avaliação, elas tiveram um foco muito forte no cumprimento daquilo que está prescrito, ou seja, tem uma legislação, tem uma lei de prevenção da lavagem de dinheiro, tem uma lei de combate ao financiamento do terrorismo, ótimo, perfeito. Tem regulamentação, tem regras infralegais, Banco Central tem normas, área de capitais tem normas, só que agora o foco da avaliação do GAFI é a efetividade, e a gente procura também trazer isso para o mundo do órgão regulador, para o mundo interno. A própria avaliação nacional de risco, que está em andamento hoje, ela tem um foco muito forte na efetividade das ações, tá? E a novidade, a outra grande novidade da norma, no meu ponto de vista, é justamente o relatório de efetividade, ou seja, a instituição financeira vai ter que avaliar o quão efetivo é o processo de conheça seu cliente, o quão efetivo é o processo de monitoramento, de seleção, análise, comunicação de operações ao COAF, quão efetiva é a governança do tema dentro da instituição financeira, o programa de treinamento, enfim. E esse também é um relatório muito importante. Acredito até tem sido um dos principais pontos de perguntas em todas as lives nas quais eu tenho participado. Tá? Procurando falar um pouquinho mais, então, dessa questão da nova norma da 3978. Ela foi, como eu disse, ela surgiu no ambiente da abordagem baseada no risco, mas ela também surgiu em um ambiente de mudanças do sistema financeiro. Ou seja, nós temos aí novos entrantes, novos tipos de instituições financeiras entrando no mercado. Falo das fintechs, por exemplo, que foram regulamentadas pelo Banco Central, no primeiro momento, na forma das instituições de pagamento, e depois naquela questão das empresas, das fintechs de peer-to-peer lending, que hoje nós temos as sociedades de crédito direto, as sociedades de empréstimo entre pessoas, enfim, há novos players no mercado, há um enriquecimento, vamos falar assim, um aumento da complexidade. E, obviamente, a norma busca também abarcar essas situações. E também, na medida em que ela é uma norma eminentemente principiológica, ela transfere, sim, uma enorme responsabilidade, vamos dizer assim, para as instituições financeiras. Era muito fácil, vamos dizer assim, principalmente para aquelas instituições, principalmente de pequeno porte, seguir a prescrição, ou seja, aquilo que estava na norma, isso, e pronto. Era como uma espécie, vamos dizer assim,
não exatamente de um checklist, mas quase um checklist. E agora não. Agora nós estamos transferindo para as instituições financeiras a responsabilidade delas definirem esse checklist, vamos dizer assim. Ou seja, as instituições financeiras vão ter que definir, com base nessa abordagem baseada no risco, exatamente qual o perfil de cliente que ela possui. Tem clientes de baixo, de médio, de alto risco, tem clientes de categoria 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Isso é uma definição dela, instituição financeira. Obviamente que ela vai ter que explicitar muito bem no relatório, como eu já disse, que fatores levam a classificar determinado cliente como baixo risco, como médio risco ou como alto risco. E, em função disso, ela também vai ter que definir quais são, num primeiro momento, os processos de qualificação do cliente, ou seja, que documentos ela vai requisitar para um cliente de baixo risco, de médio risco, de alto risco, como serão esses processos de validação da qualificação, próprio monitoramento, ou seja, um monitoramento mais reforçado para as operações e clientes de alto risco, né? Monitoramento de média complexidade, vamos falar assim, para os clientes e instituições de médio risco e assim por diante. Então, esse é um desafio muito grande, vamos dizer assim, que traz a norma para as instituições financeiras de uma forma geral, e aí eu até adianto, não é só para a instituição financeira não, gente. Também para nós a supervisão é um desafio, porque nós vamos ter que avaliar com muito mais cuidado, com muito mais cautela, os processos definidos em cada tipo de instituição financeira. Essa é uma outra peculiaridade da norma do Banco Central. O Banco Central ele tem que lidar com um cenário muito amplo, muito complexo de instituições financeiras. Nós estamos lidando com conglomerados bancários de grande porte, como estamos lidando também com administradoras de consórcio, cooperativas de crédito de pequeno porte. Então, a norma ela tem que abranger todos os segmentos. E, obviamente, o processo de supervisão ele também é adequado, ele é customizado, considerando o segmento e considerando o tamanho das instituições financeiras. Tá? Um outro aspecto importante da norma é com relação a um capítulo pequeno, mas ele tem uma importância fundamental, quando ele trata justamente dos mecanismos de acompanhamento e controle de todos os aspectos e todos os itens dessa norma, abrangendo desde seu cliente, monitoramento, treinamento, auditoria, enfim. Então, a necessidade de definição de processos e testes, de auditoria dentro desse mecanismo de governança, de controle dentro da instituição financeira. Uma parte importante, eu falo particularmente do relatório de efetividade, é que ele tem que definir, tem que identificar não só onde os processos apresentam falhas, onde os processos são efetivos, mas como também estabelecer planos de ação para corrigir essas falhas, tá? E o próprio acompanhamento por parte da alta administração, conselho de administração, diretoria, da correção desses problemas, dessas eventuais falhas identificadas no processo, tá? Mais alguns outros aspectos que a norma traz de novidade, mas que não são, vamos dizer assim, na verdade eu diria que não é uma novidade propriamente dita, mas é um detalhamento um pouco maior, vamos dizer assim, algumas mudanças do que já existia na norma anterior, tá? Então, o processo de conheça seu cliente, dentro daquela abordagem didática que a norma traz, ela meio que dividiu em 3 fases, né? Primeiro, a classificação do cliente conforme o risco, né? Mas, em seguida, a parte de identificação e de qualificação, que agora estão um pouco melhor destacadas, um pouco melhor estabelecidas dentro do normativo. E o processo de identificação consistente basicamente na obtenção da identidade do cliente e do endereço, e aí sim o processo de qualificação já é um processo mais complexo que, dependendo do grau de risco desse cliente, tem um crescendo, vamos dizer assim, em termos do que se espera de documentação e de validação dessa qualificação do cliente. Há uma ampliação do conceito de PEP também, seguindo, isso foi talvez o grande ruído que deu na primeira versão, antes da consulta pública, havia uma espécie de divergência em relação ao que a norma
a resolução do COAF estabelecia, mas foi adequado isso no processo final de edição da norma. E uma outra demanda do mercado, na verdade, que era uma demanda até para nós, da própria área de fiscalização, que era o estabelecimento de um valor mínimo de participação para a identificação do beneficiário final. Hoje a norma segue um padrão internacional de 25%, mas sempre lembrando que 25% é um valor mínimo, ou seja, para clientes de risco maior, espera-se que esse percentual seja até menor, 15%, 10%, isso é uma definição de cada instituição financeira. Também há uma novidade em relação, essa é uma novidade importante, tá? Que eu acho que traz mais clareza para o mercado, com relação ao estabelecimento de prazos determinados para o processo de seleção de operações atípicas e de análise de operações atípicas. A norma estabelece agora um prazo de 45 dias para a seleção de uma operação, ou seja, vamos dizer, numa data em que uma operação é realizada, você tem até 45 dias para que essa operação seja selecionada para análise pela PLD, e depois, essa operação sendo selecionada pelos parâmetros utilizados nos sistemas da instituição, são mais 45 dias para que a área de PLD faça análise e decida ou não pela comunicação. Decidida a comunicação, ou, no caso, decidida pela comunicação, aí sem aquele prazo tradicional, né, de 24 horas para a comunicação ao COAF por parte da instituição financeira. Há também alguns aspectos que foram melhor detalhados com relação ao conheça seu funcionário, conheça seu parceiro, conheça seu fornecedor. Particularmente, o conheça seu parceiro é um aspecto que vem trazendo muita preocupação para o Banco Central, principalmente por conta da atuação de correspondentes bancários e correspondentes cambiais, mas também há uma necessidade aí também de um trabalho das instituições com relação a seus funcionários e seus fornecedores. Funcionário, particularmente, era uma previsão da norma antiga, da 3461. E, por fim, eu acho que um outro aspecto bastante importante é que houve uma revisão da relação exemplificativa. A gente sempre bate essa tecla, é uma relação exemplificativa de situações que devem orientar as instituições financeiras na parametrização de seus sistemas de seleção, de detecção de operações atípicas. Houve uma ampliação até, de novo, considerando as novas situações, novos entrantes no mercado, as novas tipologias que vão surgindo, porque, como a gente sempre costuma falar, a prevenção à lavagem de dinheiro é um processo bastante dinâmico, né? E, obviamente, os lavadores de dinheiro e os criminosos são muito criativos, então a gente, às vezes, tem que, na medida do possível, antecipar movimentos, mas muitas vezes é correndo atrás da criatividade deles, tá? Eu já vi a plaquinha aqui dos 20 minutos, então acho que vamos passar aí para o bate-papo, que eu acho que essa dinâmica é bastante interessante. A plaquinha foi ótima. Bom, antes da gente passar aqui para o restante, para as perguntas, para iniciar, eu queria incentivar quem está nos assistindo a enviar perguntas, seja pelo chat da Ambima ou anônimo, né, se ficar mais à vontade. Acho que é uma oportunidade que a gente tem aqui de esclarecer todas as dúvidas que a gente tem com o regulador. Antes só de passar a palavra para a Aline, eu queria fazer só uma ressalva, até como sendo um dos pontos mais discutidos, né, Juan, que é o beneficiário final e o estabelecimento ali do percentual de 25%. No que diz respeito a fundos de investimento, a gente não vai falar hoje sobre a aplicabilidade, né, a identificação do beneficiário final nos termos lá do artigo 24 da 3978, a gente não vai entrar no mérito da discussão para fundos de investimento. E aí a gente não vai entrar porque nós estamos com uma discussão, né, Juan, com o Banco Central, com a área de normas, com o DENOR, tentando buscar uma solução em conjunto. Então, a Ambima, a FEBRABAN, junto com o DENOR, ali junto com a equipe do Banco Central, a gente está tentando construir algo em conjunto para poder abarcar o que diz respeito à identificação do beneficiário final
para fundos de investimento e o percentual lá de 25%. Então, eu vou pedir para essas perguntas especificamente, se caso alguma instituição tinha alguma dúvida em relação a isso, vou pedir para segurar um pouco, que assim que a Ambima e a Febraban, junto com o Banco Central, chegar numa solução, a gente volta com uma live, né, Juan? E aí a gente fala especificamente desse tema e atualiza o guia, inclusive, tá bom? Bom, Aline, quer comentar um pouquinho? Sim, bom dia a todos, obrigada em primeiro lugar a Ambima pelo convite. Eu queria só fazer um pequeno disclaimer aqui de que todas as minhas observações e também os meus comentários, a minha faz eu participar que a Aline travou, direto, né? Ou indiretamente, sim, consiga ter uma avaliação melhor dos órgãos internacionais, cuja opinião é a prática que nós temos no sistema financeiro, que é uma prática muito avançada. Juan, você falou bastante da abordagem baseada em risco. Queria também, aliás, te parabenizar, né, por todo esse conhecimento. É um privilégio, não só para mim, mas para todos que estão na live ouvir você, né, e quem acompanha o seu trabalho há bastante tempo, vê que você é um defensor incansável da evolução do Brasil nesse aspecto, sendo que até mesmo a evolução da norma, né, como publicada agora, em comparação como ela estava em audiência pública, é um testemunho muito tangível disso. Então, eu ia dizendo que você falou bastante sobre a adoção baseada em risco, né, sobre a avaliação, como isso não é uma novidade no sistema financeiro, mas o que você acha, apesar desta questão não ser uma novidade no sistema financeiro, que seriam os principais desafios, né? Aí eu digo assim, tanto do ponto de vista do Banco Central, que tem essa missão dificílima de fiscalizar uma plasticidade enorme de participantes, né? Essa é uma norma muito transversal, né? Ela tem muita lateralidade, quanto do ponto de vista dos participantes, né? Que são segmentados, ou sabemos, a regulamentação do Banco Central segmenta as instituições de acordo com o porte, com o perfil, com a complexidade. Então, se você puder falar um pouquinho desses dois lados, do lado do Banco Central e do lado das instituições, eu agradeceria. Ok, então vamos lá. Primeiro agradeço, né, os elogios. Acho que todos nós aqui eu diria não só do Banco Central, mas dos outros órgãos de regulação, supervisão e o mercado financeiro, de uma forma geral, estamos todos caminhando junto para essa evolução do arcabouço de prevenção à lavagem de dinheiro no país. Esse é um problema, uma temática muito cara, muito importante para o país, dado todo o histórico que nós temos aí, não só de corrupção, mas até da ação do crime organizado. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o grande desafio para o sistema financeiro é que eles têm 13 horas e 29 minutos para estar em compliance com a nova norma. Tudo bem que nós já tivemos aí um bom período aí para preparação, né? Mas agora vamos lá direto ao ponto. Eu vejo, primeiro talvez o grande desafio para todo o sistema financeiro é o fato de ter que se adequar a uma norma principiológica. Isso traz uma responsabilidade muito grande para a instituição financeira. Então, não há mais uma receita de bolo. E isso é particularmente importante, particularmente, não vou dizer crítico, acho que crítico seria uma palavra um tanto quanto pesada, para as instituições de menor porte, para as quais, às vezes, uma receita de bolo é muito mais fácil de implementar, de botar tirar do papel e botar para trabalhar no sistema de PLD. Em todo caso, dentro dessa abordagem principiológica, como eu disse, a avaliação interna de risco é o primeiro grande desafio. Aí eu falo em ordem, vamos dizer assim, temporal do processo de PLD de uma instituição financeira. É ele
que vai dar o norte a todo o processo dentro de PLD, dentro da instituição. Uma avaliação interna de risco feita de uma maneira displicente ou feita de uma maneira inadequada vai trazer resultados ruins para todo o resto do processo, desde o conheça seu cliente até a parte de monitoramento e seleção e análise de operações atípicas. E na medida em que esse processo ele é falho, ele expõe a instituição financeira ao risco de ser envolvida em uma operação de lavagem de dinheiro. Então, aí, e obviamente com todo o impacto, não apenas em termos de reputação, mas até em termos legais, em termos de risco legal. Então, é um primeiro aspecto importante, a primeira novidade dessa norma, e que traz um grande desafio, sim, para as instituições financeiras, ao meu modo de ver. E um outro grande desafio, pelo que eu vejo, é o próprio processo de avaliação de efetividade. A avaliação de efetividade requer uma compreensão de todo o processo dentro da instituição financeira, e é uma autocrítica. Isso a gente está tendo até uma experiência muito interessante no processo de avaliação nacional de risco. Porque no processo de avaliação nacional de risco, nós estamos identificando onde é que o país está falho, onde é que os processos não estão sendo efetivos. É um debate bastante amplo, porque nós estamos abordando aspectos não apenas de regulação do sistema financeiro, que até, eu diria, para mim, particularmente, é um processo mais tranquilo. Estamos abordando até processos relacionados à atuação do Poder Judiciário, o processo legal, o processo de condenação de crimes de lavagem de dinheiro. Então, é uma abordagem bem ampla, e é um exercício mesmo, um exercício de autocrítica. Onde é que nós estamos falhando, onde é que nós necessitamos corrigir o processo, justamente para que a instituição esteja exposta a um risco menor de ser utilizada para fins de lavagem de dinheiro. E aí isso me traz à lembrança dois aspectos importantes. Tá? Primeiro, com relação à avaliação interna de risco. Classificar clientes conforme o risco que eles apresentam e classificar produtos e serviços conforme o risco que eles representam não significa risco zero. Não existe cliente com risco zero de lavagem de dinheiro, não existe produtos e serviços com risco zero de lavagem de dinheiro. Ou seja, mesmo para clientes de baixo risco, mesmo para clientes, produtos e serviços de baixo risco, eu tenho que ter processos que mitiguem esse baixo risco. Obviamente, tem que haver uma compatibilização em relação a isso, senão não se fala, é o cerne da abordagem baseada no risco. E justamente, indo para o lado da avaliação da efetividade, é importante, independente da atuação de órgão supervisor, eu acho que o mais importante, pensando internamente na instituição financeira, o relatório de efetividade ele tem que ser muito, como é que vamos dizer, muito honesto, vamos utilizar esse termo. É uma autocrítica, ele tem que ser muito honesto no sentido de apontar aonde os processos da instituição estão sendo efetivos ou não. E onde esse processo não está sendo efetivo, buscar a correção desses processos por meio de um plano de ação. Conheça seu cliente, o processo de qualificação está apresentando falhas, então vamos ver onde é que está essa falha, vamos corrigi-la. O processo de monitoramento de clientes de médio risco tem apresentado falhas, vamos ver onde é que está esse problema. A qualidade da comunicação com a COAF, que na verdade é o grande produto, é o produto final de todo esse processo, é munir a COAF, munir a unidade de inteligência financeira de informações que permitam a ela fazer o trabalho de inteligência financeira, que no final vai abastecer Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário, na parte, nos aspectos criminais do combate à lavagem de dinheiro. Então, a comunicação ela tem que ser de extrema qualidade. A gente sempre fala, qualidade é mais importante que quantidade. Então, essa avaliação da efetividade das comunicações é outro aspecto fundamental, além como outros processos. Então, isso é um processo que a gente fala, é um processo, vamos dizer assim, de retroalimentação, porque a avaliação de efetividade vai dar insumos para a correção da política institucional, para a modificação, a evolução
dos manuais de seu cliente, de monitoramento, também do próprio processo de avaliação interna de risco. Esse é um processo dinâmico, ou seja, você faz, e é natural que num primeiro momento a gente não tenha aquela avaliação interna de risco espetacular, 100%, vão acontecer falhas. É importante que o relatório de efetividade aponte essas falhas, e é importante que a instituição financeira, com a participação efetiva da sua alta administração, corrija essas falhas num ciclo, vamos dizer assim, num ciclo virtuoso, tá? Então, colocar esse círculo virtuoso, vamos falar assim, num ambiente principiológico, tá, na minha visão, o grande desafio da instituição financeira. Particularmente, entrando mais no nível do detalhe, a avaliação interna de risco e a avaliação de efetividade são fundamentais. A avaliação interna de risco na definição do processo de mitigação do risco, com uma classificação de risco de seus clientes e de seus produtos e serviços, e a avaliação de efetividade justamente para fazer uma autocrítica de onde esse processo está funcionando ou não. Ótimo, Juan. Vou passar aqui para o obrigada. Acho que o Alceu, a gente tem algumas perguntas que a gente tem recebido aqui. O Alceu quer comentar? Legal. Primeiro, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da Ambima. Queria deixar registrado aqui um pouco da percepção que eu tenho em relação ao que está acontecendo no Brasil. Parabéns pela postura do Banco Central. Nós temos mais que um marco regulatório, né? Nós temos o Banco Central cada vez mais se aproximando das entidades de classe para discutir o tema. Não me lembro de algo parecido. E o que nós estamos vivendo aqui hoje é, de fato, uma evolução no ambiente de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a postura do Banco Central é elogiável, tá bom? Do meu lado, eu quero agradecer, é uma honra participar com vocês aqui. E, Juan, vamos lá para a primeira. Você acabou de dizer de abordagem baseada em risco, relatório de efetividade, e nós recebemos aqui uma pergunta do mercado, e também era uma que nós gostaríamos de ouvir de vocês, sobre a definição de papéis e responsabilidades, para a elaboração do relatório de efetividade, elaboração da abordagem baseada em risco, né? Qual é a expectativa de vocês? E indo direto na pergunta do mercado, seria um papel que eu poderia contratar de uma auditoria, uma consultoria externa? Seria alguma coisa que complementaria aquilo que a auditoria interna faz dentro das instituições? E também, se você pudesse falar um pouquinho de primeira e segunda linha, e talvez a terceira, em relação a isso. Tá bom? Obrigado. Ok, então vamos lá, né? É curioso, outro dia eu estava numa outra live, e eu me lembro que a primeira vez que eu vi essa pergunta foi numa apresentação do colega da SUSEP, Gustavo. Poxa, mas que pergunta difícil, essa aí a gente tem que pensar. E foi, sem dúvida, essa discussão foi, inclusive, objeto de discussões no ambiente do Banco Central. Então, vamos lá. Qual é a nossa percepção? Primeiro, a avaliação interna de risco, ela tem que ser realizada pela área de PLD da instituição financeira. Ela, mais do que ninguém, conhece o risco a que estão expostos os produtos e serviços em termos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e ela também conhece, mais do que ninguém dentro da instituição financeira, os riscos que determinada cliente oferece em termos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, ela que tem que comandar esse processo. Obviamente que ela tem insumos de outras áreas, isso é natural, isso é saudável, inclusive, mas é um processo que tem que ser comandado pela área de PLD. Da mesma forma, o relatório de efetividade, nosso entendimento, é que ele tem que ser comandado pela área de PLD, mesmo porque todo esse processo que a gente falou, que começa na avaliação interna de risco, e termina na comunicação com a AF, tem esse braço, vamos dizer assim, na avaliação de efetividade, ele está debaixo da responsabilidade de um mesmo diretor, que é o diretor responsável a gente fala de circular 3461, mas agora é o diretor responsável pela 3978,
tá? Então, ele está debaixo da responsabilidade de um mesmo diretor. O que acontece? Nos grandes bancos, nos bancos até de médio porte, é fácil você separar isso. Você tem uma área de PLD, você tem uma área de controles internos separada, você tem aí até a própria área de auditoria interna, você tem a própria auditoria externa também avaliando, enfim, você tem esses compartimentos, vamos falar, esses setores bem distantes, bem definidos. O grande problema é no universo das pequenas instituições financeiras, no universo das instituições de menor porte, onde a área de PLD e a área de controles internos se confundem, onde às vezes a área de PLD é uma pessoa em dedicação parcial. Isso a gente tem visto muito nas instituições de pequeno porte. E, nesse caso, nós temos uma tolerância para que a área de controles internos possa comandar esse processo da avaliação de efetividade. Tá? Então, a avaliação de efetividade ele deve ser conduzida pela área de PLD, e quando em instituições de menor porte, a gente entende até que a área de controles internos possa fazer isso. O que é que nós entendemos que não deve ser? Quem não deve efetuar esse processo, quem não deve realizar essa avaliação de efetividade, é a área de auditoria interna. A auditoria interna, aí, que representa uma terceira linha de defesa, haveria uma certa confusão aí em todo esse processo de controles internos, num conceito mais amplo da instituição financeira. O que é admissível, vamos falar assim, tá? É que a instituição financeira possa contratar uma consultoria para auxiliá-la nesse relatório de efetividade. Isso, de novo, é uma realidade que nós temos uma certa expectativa de que possa vir a ocorrer com as instituições de menor porte, embora isso também possa ocorrer com outras. Então, é admissível que haja uma contratação de uma consultoria para dar apoio. Não é quem vai fazer o relatório de efetividade, mas é quem vai dar apoio para que a área de PLD ou a área de controles internos consiga construir um relatório de efetividade de boa qualidade, né? Agora, é importante, essa consultoria não pode ser realizada por uma empresa de auditoria que já esteja atuando dentro da instituição financeira, tá? De novo, porque vai haver uma confusão de papéis que pode prejudicar todo o processo. Tá ótimo, Juan. Obrigada. Recebeu aqui uma pergunta do mercado, do Juarez Borges. Ele fala, existe alguma restrição do ponto de vista do Bacen para que o relatório de avaliação interna de riscos e avaliação de efetividade sejam feitos em um único documento? E aí eu complemento, Juan, porque eu até imagino que essa pergunta venha em razão de a CVM na 617 ter tratado, né, dos dois assuntos em um único relatório, né, então ela permite que seja feito em um só, então talvez seja, essa pergunta venha um pouco embasada por conta disso. Eu também, aproveitando essa pergunta do Juarez, eu queria pedir para você complementar, Juan, que assim, a 3978, de fato, ela veio como uma norma bem mais principiológica do que prescritiva, né, e eu percebi que nessa criação do relatório de efetividade, você trouxe ali algumas informações mínimas que o Banco Central espera que conste nesse relatório de efetividade. Então, assim, há alguma preocupação do Banco Central em relação a isso a mais, ou essas exigências mínimas têm algum porquê, né, considerando a norma mais principiológica? Então, assim, primeiro é a pergunta aqui do Juarez mesmo, sobre, né, se é possível a gente fazer em um só relatório, assim como da CVM, provavelmente, e se há alguma preocupação ou algo que o Banco Central tenha pensado quando colocou informações mínimas para constar nesse relatório. Ok, então vamos lá. Eu vejo um problema mais conceitual, tá, do que de forma. Porque como eu vejo, e aí eu estou manifestando, aí vou fazer um disclaimer, porque eu estou manifestando o meu ponto de vista e não o ponto de vista formal do Banco Central, que teria que ser obtido através de uma consulta exatamente formal, mas eu vejo um problema de conceito nisso, porque o processo ele começa com uma avaliação interna de risco, onde você classifica os seus clientes e produtos conforme o risco, e a partir daí adota medidas mitigadoras de risco, que vão abarcar todo o processo do conheça seu cliente, todo o processo do monitoramento
E, por fim, você avalia a efetividade, se tudo isso aí está adequado ou não. Então, são momentos diferentes no timeline, vamos fazer assim, falar assim, dentro do processo, que conceitualmente me causa uma certa confusão. Agora, formalmente, eu não vejo problema, tá? Formalmente, eu não vejo problema, porque o que nos interessa é o conteúdo, tá? Então, a mesma questão que a gente volta e meia se depara em algumas instituições. Juan, eu tenho que ter uma política institucional, tenho que ter um manual de documentos de conhecer o cliente, tenho que ter um manual tudo separado. Se você quiser colocar tudo dentro de um documento maior chamado política institucional, tudo bem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês vão ter que detalhar no manual de documentos coisas que não se detalham na política institucional e por aí vai. Tá? Então, a formalização em si, de estarem no mesmo relatório, eu não vejo problemas. Mas uma coisa é a avaliação interna de riscos, outra coisa é o relatório de efetividade. Eles acontecem em momentos diferentes. Tá? Agora, é importante também ressaltar um aspecto relacionado a essas algumas pequenas diferenças que existem, né, na norma da CVM e na norma do Banco Central. O Banco Central, como já foi bem dito pela Aline, ele tem uma transversalidade muito grande, né, no seu processo de supervisão e no seu processo de regulação. Nós temos que lidar com instituições de perfis completamente diferenciados, diferentes, de tamanhos, de uma amplitude de tamanhos muito grande, considerável. E nós temos que construir uma norma e um processo que permite abarcar todo esse perfil de instituições financeiras, que é um pouco mais reduzido, por exemplo, no ambiente da CVM. Então, eventuais discrepâncias entre as duas normas podem ocorrer sim, mas o mais importante é que o norte seguido, tanto pelo Banco Central quanto pela CVM, é o mesmo. Tá? Desculpe, eu respondi todas as perguntas ou ficou faltando alguma coisa? Não, acho que você respondeu sim. Acho que no contexto geral foi bem respondido. Juan, obrigada. Juan, eu tenho uma pergunta aqui que veio do mercado. Tem a ver com a definição de cliente. Cliente, na nomenclatura da 3978, existe a divisão entre cliente eventual e permanente em função dos serviços prestados também serem em caráter eventual ou permanente. Como você pode falar um pouco mais sobre isso, dado que a norma exige um conjunto mínimo de informações, esse conjunto mínimo é prescritivo ou dentro, de novo, de uma lógica de abordagem baseada em risco? Por exemplo, para o cliente que não é permanente, seria admissível um outro conjunto informacional? Só especulando aqui um pouco. Então, vamos lá. Na verdade, essa classificação de cliente permanente, cliente eventual que tinha na 3461, era como uma espécie de primórdios, né, de início de consideração de uma abordagem baseada no risco. É naquele momento que o Banco Central pensou como uma forma de classificar um cliente conforme o seu risco. Tá? Obviamente, a 3978 traz uma evolução. Na 3461, nós tínhamos, sim, um caráter mais prescritivo, né, com relação a a documentação, o processo de conhecer seu cliente de um cliente permanente, de um cliente eventual. Na 3978, isso passou a ser principiológico, ou seja, vocês vão perceber que no processo de identificação, o que se exige, basicamente, é o CPF, CNPJ e um endereço, tá? E no processo de qualificação, o que se exige, no mínimo, é renda, no caso de pessoa física, ou faturamento, no caso de pessoa jurídica. Tá? Isso é o mínimo, porque não dá para você fazer um processo de monitoramento sem ter esse tipo de informação que é básica, é fundamental para o processo. A partir daí, em função da sua classificação de clientes, você vai exigir mais documentos em função do perfil de risco desse cliente. Por exemplo, um PEP não pode ser considerado de forma alguma um cliente de baixo risco. Ele tem que ser um cliente de médio, até de alto risco, no meu modo de ver, é um cliente de alto risco, e nesse caso você tem que exigir uma série de documentos, de informações complementares, para que a sua área de PLD possa fazer um monitoramento adequado e fazer análise de uma operação eventualmente selecionada da forma adequada. Mas, de novo,
quem vai definir todo esse processo, o que eu vou exigir de um cliente de baixo risco, o que eu vou exigir de um cliente de médio risco, o que eu vou exigir de um cliente de alto risco, e da mesma forma, para produtos e serviços, que tipo de, para um determinado produto de médio risco, que tipo de informações vão ser fundamentais para eu fazer uma avaliação adequada. Tudo isso vai ter que estar definido no processo de avaliação interna de risco, que é onde eu vou definir como mitigar o risco representado por essas diferentes faixas de classificação de risco. Tá? Então, isso é, como eu disse, essa é uma responsabilidade que nós transferimos para a instituição financeira. Mas, de novo, eu vou ser muito chato vou ficar batendo frequentemente nessa tecla, né? O relatório de avaliação interna de risco, que é onde vai estar formalizado toda essa avaliação por parte da instituição financeira, ele tem que estar muito bem detalhado, ele tem que, de novo, não é questão de órgão supervisor, é questão de instituição financeira. Eu acho que, de uma forma geral, quem for ler aquele documento, ele tem que se entender por que a determinada instituição financeira decidiu que um cliente de um determinado produto ou serviço é de baixo risco e por que é de alto risco. Porque ele tem que estar muito bem justificado, muito bem embasado, para que a própria... aí é todo um contínuo, né, para que as áreas responsáveis por cadastro, as áreas responsáveis por PLD entendam exatamente o que é um baixo risco, o que é um médio risco, o que é um alto risco, e que a área de PLD, ao fazer o seu relatório de efetividade, consiga justamente produzir um documento de qualidade para avaliar onde é que aquilo está funcionando ou não. Tá ótimo, respondidíssimo. Juan, eu tenho uma pergunta aqui. Ela veio de mercado, na verdade não é uma pergunta, são duas ou três em uma, tá bom? Então, ela diz respeito ao início das fiscalizações. Quando será? Se tem uma ordem, se vocês vão ser instituições do S1, do S2, do S3, e complementando e fechando a pergunta, já vai compor agora a nota do rating, de auditoria de rating das instituições? Tá bom? Eu, infelizmente, a pessoa que mandou a pergunta não foi de forma anônima, mas obrigado pela pergunta aí para quem fez. Ok, então vamos lá. Obviamente, assim como as instituições financeiras têm que se adequar à nova norma, a fiscalização do Banco Central também tem que se adequar à nova norma. Tá? Então, isso é um processo natural. Eu diria para vocês o seguinte, a partir de amanhã está em vigor uma nova norma, em todo o processo deflagrado de supervisão, de fiscalização, a partir da vigência dessa nova norma, já é considerando todos esses princípios. Então, eventuais trabalhos que o Banco Central venha a fazer a partir de amanhã já estarão embasados na nova norma. Obviamente que vamos ter aqui bom senso, né? É tudo uma questão de compreensão, que há um processo de migração, um processo, obviamente que todos nós, instituições financeiras e órgãos, tivemos aí 90 dias a mais para nos adequarmos à nova norma, por conta aí da pandemia, mas obviamente que a pandemia também representa um entrave, representa uma barreira muito forte para você fazer o processo da melhor maneira possível, da maneira mais adequada. Mas respondendo diretamente, sim, se eu amanhã iniciar um processo de fiscalização por qualquer motivo que seja, ele já vai ser desenhado, já vai ser considerado na nova norma. O que acontece, falando particularmente do S1, S2, S3, essa é uma classificação de natureza prudencial, mas obviamente que é um reflexo também na supervisão de conduta. Então, vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui explicando o processo de supervisão do Banco Central. A supervisão do Banco Central é dividida em duas, seguindo o modelo de Twin Peaks, ou seja, nós temos a supervisão prudencial de um lado, supervisão de conduta no outro. São supervisões estanques, inclusive pertencem a diretorias diferentes dentro do Banco Central, tá? Mas elas, obviamente, se conversam, até para a elaboração de rating, até para fornecimento de um eventual insumo de uma outra área para outra. Totalmente, é natural que isso aconteça. Tá?
E, obviamente, quando nós fazemos o nosso processo de supervisão de conduta, consideramos uma série de elementos, uma série de parâmetros para definir como será esse processo, que acabam, de uma forma ou de outra, refletindo essa classificação de S1 até S5, mas não necessariamente de uma forma perfeita, tá? Então, por exemplo, os grandes conglomerados bancários, a gente fala aqui dos 5 grandes bancos, mas também de alguns bancos de porte um pouco abaixo, mas que, um pouco inferior, desculpem, mas que tem um portfólio de produtos e serviços mais amplo, ou tem um tipo de clientela que nós consideramos de risco mais elevado, essas instituições, elas acabam passando por aquilo que chamamos de acompanhamento contínuo de conduta, que o Alceu deve conhecer muito bem da instituição dele. Esse acompanhamento contínuo de conduta é praticamente como se tivéssemos um supervisor 365 dias por ano, tira aí o 1º de janeiro e outros feriados, mas direto na instituição financeira. Tá? Ele está permanente alocado nessa instituição financeira. Por quê? Pelo tamanho que essa instituição financeira oferece, e, portanto, ela está mais exposta a ser utilizada para lavagem de dinheiro, isso é natural, tá? É uma instituição de grande porte, com um grande portfólio de produtos e serviços, com uma clientela em grande quantidade, fica mais fácil um lavador de dinheiro tentar esconder as suas operações, tá? E alguns bancos, por exemplo, bancos de câmbio. Câmbio é um produto de altíssimo risco de lavagem de dinheiro, então eles também estão dentro desse processo. As demais instituições financeiras, elas estão dentro do que nós chamamos de supervisão remota, que é um processo de inspeção totalmente off-site, tá? No qual a gente encaminha uma requisição de informações e documentos, basicamente é um grande questionário, tá? Em torno aí são de 300 perguntas, mas, na verdade, como tem perguntas que, se forem respondidas de forma negativa, acabam desabilitando outras, na prática é alguma coisa aí em torno de 100, 150 perguntas, e todas elas devem ser respondidas de maneira com suporte em documentação, ou seja, não basta dizer à instituição, eu faço isso, eu faço aquilo, tem que haver suporte documental. E isso tudo é analisado pela nossa equipe de inspetores, tá? Obviamente que isso também, a periodicidade desse processo leva em conta o tamanho da instituição financeira, por exemplo, bancos têm uma periodicidade, administradoras e consórcios têm outras, sociedades de arrendamento mercantil têm outras, né? Tem outra periodicidade, então levam em conta isso. Então, eu posso dizer que de uma maneira um pouco mais, não direta, não uma correspondência exata, mas isso reflete um pouco também da classificação de natureza prudencial, que é o S1 até o S5. E aí vale aqui uma observação interessante. Agora, esta semana, na próxima semana, o Banco Central vai estar encerrando a primeira grande rodada de avaliação dessa inspeção, desse processo de supervisão remota. A gente está finalizando o processo de fiscalização nas últimas instituições de pagamento, que foram uma instituição que surgiu mais recentemente, e aí fechamos o primeiro ciclo de inspeção remota. Vai se iniciar um segundo ciclo em 2020, já obedecendo, já seguindo os princípios que está previsto, que está exposto na 3978 e na Carta Circular 4001. E nós vamos fazer as mesmas perguntas? Não, provavelmente não. Não faz sentido eu de novo fazer perguntas que eu fiz na primeira rodada, até por conta, embora haja uma nova norma, mas muita coisa ainda é comum, vamos falar assim. Obviamente eu vou focar naquilo que é novo, então o recado que eu já passo aí para as instituições financeiras de forma geral. Certamente a avaliação interna de risco vai ser objeto de avaliação, certamente relatório de efetividade, que tem aí um prazo um pouquinho maior, é 31 de março do ano que vem, vai ser objeto de avaliação, além, obviamente, daqueles pilares que nós consideramos como fundamentais no processo de PLD-FT, que é o Conheça Seu Cliente, que é o monitoramento, seleção, análise e comunicação de operações atípicas. Então, estejam preparados, porque nós vamos perguntar exatamente sobre isso no ano que vem, tá? Recado passado, hein, Juan? Obrigado. A gente recebeu aqui 2 perguntas anônimas, que eu acredito que estão interligadas, e a gente pode, você já falou um pouquinho sobre elas, mas acho que a gente pode até linkar uma com a outra. São perguntas anônimas, a primeira é: a área de PLD
A FT faz várias atividades operacionais. Não há conflito de interesse desta própria área fazer o relatório de efetividade? E aí a segunda fala sobre a questão se as auditorias do Banco Central vão levar em consideração o porte de cada instituição. Então, eu acabei fazendo as duas, porque eu acho que uma complementa a outra, né? Então, vamos lá. Não, porque aí nós respondemos se a área de PLD, se haveria o conflito de interesse, porque, na verdade, o relatório de efetividade não deixa de ser um relatório de autoavaliação, tá? A auditoria interna vai fazer o seu trabalho em termos de avaliação de processo de PLD, e aí está garantida a independência do processo, tá? Espera-se, inclusive, que a auditoria interna avalie se o relatório de efetividade é adequado ou não, mas o relatório de efetividade, ele é, assim, um processo de autoavaliação, ou seja, e mais do que ninguém, do que a área de PLD, ou eventualmente uma área de controles internos, para fazer esse processo e identificar onde ele é falho. E aí é interessante que uma pergunta que já surgiu no nosso debate interno, se não haveria o risco, eu vou fazer um relatório de efetividade, vou apontar as minhas falhas, e o Banco Central vai ver aquilo, que eu não vou estar dando, vamos dizer, entre aspas, um tiro no pé, não vou estar me entregando, de forma alguma, porque um relatório de efetividade bem construído, bem fundamentado, não necessariamente vai ter que apontar falhas, se tudo está 100%, que, honestamente, sejamos bem realistas, é impossível, né? Mas um relatório de efetividade que aponte falhas e estabeleça planos de ação é algo extremamente bem considerado pelo Banco Central. Eu, por exemplo, como fiscalizador, eu acho uma situação muito pior ter um relatório de efetividade que diga que está tudo bem, tudo 100%, não vejo falhas, e quando eu for fazer o meu trabalho de inspeção, encontro essas falhas. Isso, inclusive, agora, falando um pouco da realidade dessa primeira rodada de inspeções, a gente tem visto, por exemplo, nos relatórios de auditoria interna. A gente vê relatórios de auditoria interna superficiais, relatórios que não abordam todos os aspectos de PLD da instituição financeira, e quando eu vou fazer o meu trabalho de inspeção, encontro uma grande quantidade de falhas que a auditoria interna deveria ter apontado. Então, o que se espera, exatamente, que eu vejo, o Banco Central verá com bons olhos, mesmo que eu vá lá, olha, tem falhas no processo, conheça seu cliente, mas o relatório de efetividade já apontou, já foi estabelecido um plano de ação para corrigir essas falhas, e elas estão em andamento. Isso eu vejo com bons olhos. O que eu não vejo com bons olhos, por exemplo, é um relatório de efetividade fraco, mal fundamentado, que, vamos dizer, entre aspas, vamos falar assim, tenta esconder o jogo do supervisor, e o supervisor chega lá e vê, olha, tem falhas que o teu relatório de efetividade deveria ter apontado. Então, aí vão surgir dois apontamentos, até porque vai haver um outro apontamento dizendo que o relatório de efetividade não é adequado, tá? Então, esse aspecto. Com relação ao processo de supervisão, ele é customizado, a gente considera no processo de supervisão o tamanho da instituição financeira, sim, o portfólio de produtos e serviços, a quantidade de clientes, isso tudo é considerado. Então, vamos dar um exemplo, tá? Sistemas de monitoramento de operações atípicas. Eu não posso exigir de uma cooperativa de crédito de pequeno porte que ela utilize inteligência artificial para selecionar operações atípicas, para avaliar o comportamento dos seus clientes. Não faz sentido. Tem que haver uma proporcionalidade, tá? Da mesma forma, eu não posso aceitar que uma instituição de grande porte tenha o seu processo de monitoramento baseado numa planilha Excel. Então, no nosso processo, a gente procura, sim, considerar isso. Isso não é apenas em relação a sistemas de monitoramento. Isso leva em consideração, por exemplo, o tamanho da área de PLD, leva em consideração se a área de PLD está dentro da área de controles internos ou são áreas separadas, assim, enfim, todo o processo de avaliação por parte do inspetor, ele leva, sim, em consideração o porte da instituição, a quantidade de clientes da instituição, o nicho que a instituição está atuando, obviamente um nicho de maior risco, demanda uma área de PLD melhor estruturada,
a quantidade de produtos e serviços que ela oferece, tudo isso é levado em consideração no processo de supervisão. Juan, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer para você. Como a Fernanda já colocou no começo dessa live, a gente não pretende aqui entrar na questão do BO, dos fundos, mas na sua opinião, na sua experiência, você acha, pegando o universo de fundos abertos e fundos fechados, qual desses dois grupos você vê como sendo mais propenso a ser usado para ilícitos de lavagem de dinheiro? A gente sabe que a norma, né, a gente falou isso várias vezes aqui, ela é muito plástica e, por consequência, exatamente dessa plasticidade é que o Banco Central e também a CVM se propôs a tratar disso de uma forma delegando ao participante o conhecimento do próprio negócio, né, mas a supervisão é completamente diferente da supervisão bancária, da supervisão de fundos de investimento. Então, na de fundos de investimento especificamente, fundos abertos ou fundos fechados? Alguma coisa que você possa dizer, por exemplo, em relação à precificação dos ativos que sejam comprados? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Ok. Então, vamos lá. De novo, a gente volta naquele início início da timeline do processo de PLD dentro de uma instituição. É a classificação de risco, a avaliação interna de risco. De novo, primeiro princípio, não existe cliente com risco zero, não existe. Então, obviamente, quando eu vejo um fundo fechado, vejo um fundo de investimento aberto, fundos fechados, obviamente, estão expostos a um risco, ao meu modo de ver, maior, porque, eventualmente, você pode até ter fundos com apenas um cotista, ou com poucos cotistas, enfim. Fundos abertos, ele, em tese, oferece um risco menor. Mas aí tem que haver uma avaliação caso a caso, porque eu posso ter situações de um fundo aberto pulverizado, é uma situação, ou posso ter situações em que haja um cotista que tenha tamanha participação nesse fundo, que ele pode até ter o poder de determinar que tipo de ativo que esse fundo, onde esse fundo vai investir, esse tipo de coisa. E, além disso, a gente lembra, a própria composição da carteira de fundo também tem que ser avaliada em questão de riscos, tá? A gente já tem um histórico no Banco Central de fundos de investimento que aplicaram em papéis, vamos dizer assim, não tão sérios, vamos dizer, com risco, vamos falar em termos de risco, né? Com risco de lavagem de dinheiro maior, sem o devido cuidado. Então, todo esse contexto tem que ser avaliado, tá? Então, uma pergunta assim, bem genérica, eu diria que sim, um fundo fechado ele tem um risco maior do que um fundo aberto, mas mesmo os fundos abertos, eles têm que ser avaliados com muito cuidado, tá? E essa questão do beneficiário final é uma questão que, como a Fernanda já disse logo no começo, ela está sendo debatida entre o Banco Central e Anbima, mas o fato é que a norma não abre exceções, vamos falar assim, ou não permite uma interpretação diferenciada para os fundos de investimento. O que é fundamental é exatamente conheça seu fundo de investimento, né? Ou seja, conheça o perfil desse fundo, no que ele investe, se é um tipo de fundo que um cotista pode ou tem um controle e tal, por conta da quantidade de cotas da participação dele, que permite ele controlar a política de investimento desse fundo, que de repente pode estar sendo direcionada para um tipo de papel totalmente inadequado em termos de PLD-FT. Tá? Eu não sei se você concordaria, se eu estou correto ou não, mas o fato de listado ou não, né, a gente tem vários fundos listados, fundos fechados que são listados, acho que existe uma diferença também na avaliação de risco derivada desse fato, mas não sei se é mesmo a sua visão. Eu acho que segue um pouco essa linha também, tá? Porque mesmo um fundo listado é muito complicado, né? O controle de cotistas dele, é um processo muito dinâmico, né? Então, mas envolve
aí sim, com certeza, talvez um risco até menor, mas como eu sempre digo, e de novo eu vou repetir um monte de coisas aqui, me desculpem, mas eu vou ser muito chato, mas não existe cliente zero, com risco zero, isso não existe, tá? Você pode até classificar esse tipo de fundo de investimento com baixo risco, e em função disso, ter os seus procedimentos compatíveis com isso, tá? Mas o risco zero não existe. Tá? Isso não foi nada repetitivo, tá? Só para deixar nada repetitivo, não mesmo, está sendo muito bom. Juan, eu quero só assim lembrar o pessoal que a gente está caminhando para os 15 minutos finais da live, passa tudo muito rápido. Aproveitem para mandar as perguntas para esclarecer, né? É uma oportunidade muito boa que a gente tem. Bom, eu acho que vale complementar, antes de o Alceu entrar com outras perguntas que ele tem, acho que sobre essa questão do fundo de investimento, eu acho que a sua visão, ela corrobora, de certa forma, do ponto de vista macro, né, sem entrar na questão da identificação do beneficiário final, mas do ponto de vista macro, ela corrobora muito com o entendimento da CVM, no sentido de que, assim, não é que a gente está dizendo que os fundos abertos, fundos fechados ou os fundos estruturados, eles sejam, na largada, mais arriscados, né, do que um fundo 555, por exemplo. Não é isso que a gente afirma, né? Não é isso que... Mas o fundo de investimento estruturado, um FIP, um FDIC, um fundo imobiliário, dada a natureza do fundo, vamos dizer assim, né, a natureza societária, a forma como ele é constituído, aí entra a questão da classificação que você fala, né, do classifique seu fundo, dada a natureza dele, eu acho que as instituições têm que se ater muito nisso, o Marcos Vinícius falou bastante, né, a gente vai tratar bastante disso no guia, mas eu acho que a despeito da questão da identificação do beneficiário final, acho importante o mercado ter isso em mente, eu não sei se você concorda comigo, mas não é uma lista também, não é taxativo, né, mas sim a questão de você saber que essa estrutura societária do fundo, ela pode vir a ter um risco de lavagem de dinheiro um pouco mais próximo, vamos dizer assim, do que um outro fundo. Exatamente isso, exatamente. Eu até brinco, né, que eu e o Marcos Vinícius, a gente já participou de tantas lives juntos, que a gente já tem mais ou menos o discurso alinhado, né? Isso é verdade. A ideia é essa mesma. Obviamente, como eu falei no começo, Banco Central e CVM têm certas particularidades no seu universo fiscalizável que não permitem que uma norma seja um perfeito espelho, 100% uma da outra. Há particularidades no universo fiscalizável da CVM, nos produtos que eles regulamentam, e que diferem um pouco do Banco Central, mas o importante é que o norte seja o mesmo, e realmente são detalhes o que difere uma norma da outra, tá? Mas o norte é o mesmo, então acho que o Banco Central e o CVM estão muito bem alinhados com relação a isso, e é exatamente isso que você falou, Fernanda. Eu acho que envolve um pouco da percepção da composição desse fundo, do objetivo desse fundo, né, da composição de cotistas, da carteira. Aí você vai ter variações vamos dizer assim, de ranking de risco de lavagem de dinheiro. Como eu disse, obviamente, fundos controlados por um único cotista ou fundos estruturados podem ter um risco diferenciado em relação a um fundo pulverizado, um fundo listado em bolsa, né? Mas, de novo, esse é o tipo de consideração que tem que estar refletido na avaliação interna de risco. Isso é fundamental para a instituição financeira, para os seus empregados, para os seus colaboradores, vamos falar o termo mais correto, para os seus colaboradores entenderem como funciona o processo de PLD dentro da instituição, e também para o órgão supervisor, quando chegar a fazer uma fiscalização na instituição financeira, entender como esse processo está sendo desenvolvido na instituição. Muito bom, Juan. E já aproveitando que você já falando de repetição de respostas, né, eu vou entrar com o assunto que já deve estar cansado de responder, mas para nós é muito importante e tem nos causado bastante preocupação, tá bom? É a questão da falta de base pública, nós encontramos em fornecedores privados para a questão do atendimento completo do PEP, né? Existem alguns cargos ali, principalmente secretários municipais, que nem têm publicação em diário oficial, né? E a gente está com bastante preocupação em relação a isso. Então, a pergunta é muito objetiva, na verdade são duas, né?
Primeiro, qual a expectativa de vocês em relação à fiscalização desse trecho da norma, né? E a segunda nós estamos caminhando para ter uma base única, pública, que todo o mercado consiga aplicar de forma horizontal? Seria muito ruim uma instituição ter um PEP e na outra instituição do lado não considerar aquela pessoa PEP, né? Eu acho isso um avanço que nós precisamos perseguir. Então, tirando o meu achismo aqui, por favor, Juan, e eu complementando com uma pergunta que veio do mercado, questão da midiática que envolve o PEP, né? E a questão do monitoramento reforçado em relação a eles. Se você puder falar um pouquinho. Obrigado. Ok, vamos lá. PEP é sempre um assunto polêmico, né? Bom, o que acontece? Eu acho que sim, acho que seria um sonho você ter uma base única de PEPs que pudesse ser consultada por todo o sistema financeiro. Eu acho que isso, inclusive, isso, você deve ser mesmo testemunha, isso já é objeto de intensos debates no ambiente da ENCLA já faz um bom tempo, né? Mas eu acho que podemos até caminhar para isso, mas minha opinião pessoal, tá? Não acredito nisso num prazo curto, porque quando eu acho que a gente estava chegando, vamos dizer assim, a algo mais sólido, mais forte em termos de quantidade de PEPs dentro da base da CGU, COAF, o universo de PEPs aumentou consideravelmente com a nova norma, não só do COAF, como do Banco Central. Eu acho que no futuro, sim, poderemos ter, eu acho que é plenamente possível, tá? Só que a base de dados, essa base de dados pública, ela tem um problema, porque ela vai se basear em informações bastante objetivas, ou seja, não é difícil para o governo, na esfera federal, e até mesmo na esfera estadual, saber quem são os PEPs. E colocar isso numa base de dados também não acho difícil. A dificuldade começa a crescer quando você extrapola isso para o ambiente municipal. Porque numa prefeitura como a de São Paulo, Rio de Janeiro, talvez não seja tão difícil, mas quando você começa a pegar prefeituras de pequeno porte, 5, 10 mil habitantes, aí o processo começa a ser um pouco mais complicado, embora não impossível, tá? Então, eu acho sim que nós podemos caminhar para isso no futuro, mas eu acho que deve demorar um pouco, tá? Nesse meio tempo, então, não tem como fugir mesmo das bases de dados privadas, tá? Mesmo porque elas têm um outro componente que eu acho difícil da base de dados pública conseguir, embora, de novo, não seja impossível, que são as pessoas relacionadas, que são familiares, enfim, que devem ser objeto, embora não seja exatamente PEPs, mas devem ser objeto da especial atenção da instituição financeira, justamente por conta dessa relação com as pessoas expostas politicamente. E há um outro aspecto importante, tá, que eu acho que não consegue evitar o uso de bases de dados privadas nesse momento, que é o PEP estrangeiro. Então, a norma é bem clara também que o PEP estrangeiro, embora o Brasil não seja propriamente um ponto de atração de recursos de pessoas físicas, ele atrai investimento na forma de fundos, de pessoas jurídicas, mas não como um ponto de atração de investimento, como por exemplo, Nova York, Londres, Paris, os grandes centros financeiros. Mas não quer dizer que no futuro não venhamos a ser. Em todo caso, as instituições têm que sim ter esse acompanhamento dos PEPs estrangeiros. E PEP estrangeiro não tem como, a base de dados é privada, não há, pelo menos, não vislumbro num médio prazo, nem talvez até mesmo seja muito difícil no longo prazo você ter uma base global única, embora não duvide nada de que, utilizando tecnologia blockchain, por exemplo, não se consiga construir algo nesse sentido, abarcando todas as jurisdições do planeta, mas é algo, aliás, aí está uma dica bem interessante para o pessoal da área de TI, né? Tem uma rede, utilização do blockchain para construir uma base de dados de PEPs global, vamos dizer assim. Seria um desafio bem interessante. E que aí traria ganhos, sem dúvida, para todo o processo de PLD das instituições, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Obrigado, Juan.
Juan, a próxima pergunta é comigo aqui também, é uma pergunta anônima que veio aqui. Para efeitos da avaliação baseada em risco das instituições, vocês entendem que cabe também que as instituições que classifiquem as contrapartes nas operações, e aí contrapartes pode ser desde monitoramento de operações feitas em bolsa até contrapartes que sejam emissoras de ativos privados, por exemplo. E públicos também, mas privados em específico. Sim, eu acho, faz parte, sim, eu acho que faz parte. Não propriamente, talvez, da classificação do cliente, porque, como você próprio falou, é uma contraparte, né? Não é, pode até ser que seja cliente da instituição financeira, aí o processo seria bem facilitado, mas uma contraparte, por exemplo, uma pessoa jurídica que vai emitir papéis e o fundo vai investir na compra desses papéis, eu acho fundamental. Aí está mais relacionado até a classificação do risco do produto ou serviço. Mas isso também é interessante porque é uma variável, vamos falar assim, um parâmetro que pode ser utilizado, muito interessante, inclusive, na parte do monitoramento e seleção de operações atípicas. Então, na medida de que isso seja possível, que a instituição financeira obtenha, nem sempre é tão fácil, mas na medida que isso seja possível, enriquece muito o processo de PLD e, obviamente, na contrapartida, reduz a exposição do risco da instituição financeira. Então, eu acho que é um detalhe, vamos falar assim, mas é um caminho bem interessante que os processos de PLD da instituição devem poderiam explorar. Ok. Acho que a gente está, né, Fernanda, vou passar a palavra a você, porque nós estamos já caminhando para o término. Eu tenho mais uma pergunta, mas... Acho até que pode falar um pouquinho, viu, Aline? A gente está com tantas perguntas aqui, se não, a gente tem nas lives não conseguido, mas a gente tem aproveitado aí a oportunidade de ter o BC na mesa. Eu quero só responder aqui, a gente recebeu uma pergunta do Eliseu Duque, ele está questionando aqui, né, que pela ótica do Banco Central, como que são considerados os melhores esforços na identificação do beneficiário final no caso de fundos. Aí, Eliseu, entra naquela questão que a gente conversou, né, no início, nós não vamos tratar desse assunto aqui nessa live, isso vai ser objeto de uma conversa depois a gente volta com o mercado depois que a gente construir algo com o Banco Central a esse respeito. Tá. Então, Fernanda, só aproveitando, uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar na pergunta do Alceu, mas que eu acho importante, tá? A questão dos PEPs. Mesmo bases de dados privadas, e aí eu foco na questão do que o Alceu colocou, que às vezes uma instituição vai ter um cliente como PEP e a outra não, por conta da base de dados que ele vai estar usando, tá? Isso se agravou um pouco por conta da ampliação do leque de pessoas politicamente expostas, previsto na norma. E aí entra também a questão dos melhores esforços. Por exemplo, a gente sabe que vai ter um período de adaptação dessas bases de dados privadas para se adequar a esse novo universo de PEPs, mas principalmente quando a gente fala em secretários municipais e prefeituras de pequeno porte, é provável que você pesquise, esse cara não aparece em nenhuma base de dados como PEP. Aí entra a questão dos melhores esforços. De repente, eu procurando obter essa informação, seja por internet, seja por qualquer outro meio, de que fulano de tal é secretário municipal de uma determinada prefeitura, já é algo que o Banco Central, sim, considera extremamente positivo. Tá? Então, às vezes, principalmente nesse começo de vigência da nova norma, pode ser que mesmo bases de dados privadas acabem não abrangendo todo o universo de PEPs previstos na regulamentação. Então, a questão de você também desenvolver melhores esforços para identificar esses PEPs é algo que é considerado, sim, na fiscalização. Tá? Tá. Juan, nós do setor privado, nesses últimos anos aqui no Brasil,
todas as instituições, independente do porte, aprendemos muito com todas essas iniciativas do Ministério Público e do Judiciário de combate à corrupção, e também das autoridades, das autarquias, do Banco Central, da CVM, de todas as autoridades. E muitas de nós, muita gente do mercado reforçou todo o seu monitoramento, revisou os seus processos, colocou mesmo um novo olhar sobre tudo que fazia, à luz desse desenvolvimento. E o Banco Central? O Banco Central tirou alguma lição especial desse momento pelo qual a gente passou, que vocês queiram dividir conosco, e que tem até influenciado a forma como a norma foi editada, né, audiência pública, e depois como ela foi editada? Essa é a minha pergunta, mas a gente recebeu uma pergunta anônima que tem muita conexão com essa, que é se a instituição financeira precisa monitorar processos de corrupção, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e crimes que não repercutiram na mídia, para PEP e para não PEP. Então, é mais assim, como todo esse ambiente que a gente viu nos últimos anos influenciou, alterou ou não alterou a natureza, tanto da supervisão, quanto do tipo de controle que o setor privado precisa ter. Ok, então vamos lá, pergunta muito interessante. Obviamente que todos nós aprendemos, não apenas o mercado, mas nós, órgão regulador e supervisor, também aprendemos muito com tipologias e com todos esses processos que a gente viu, seja na mídia, seja em processos judiciais, e aí a gente nomina a Operação Lava Jato, por exemplo. Ela trouxe um aprendizado muito importante para todo o sistema financeiro de uma forma geral. Uma das lições, e não é de hoje, não, que a gente traz de todo esse processo judicial, oriundo de corrupção, oriundo, enfim, de outros crimes, é que 2 pilares são fundamentais no processo. E o primeiro deles é o conheça seu cliente. Um conheça seu cliente bem feito teria evitado grande parte dos problemas que nós vimos em instituições financeiras que foram, inclusive, denunciadas, vamos falar assim, ou citadas na Operação Lava Jato. Eu pego, por exemplo, um caso extremo, mas que, por sinal, surgiu nas primeiras fases da Operação Lava Jato. Um pagamento de importação feito por uma microempresa. Uma microempresa não tem condição de fechar operações de câmbio no valor de milhões de dólares. Então, falhou, conheça seu cliente. Aí falhou, conheça seu cliente, e daí por diante trouxe toda uma série de problemas no processo de PLD dentro da instituição financeira. E o conheça seu cliente, ele é fundamental para que o monitoramento seja adequado. Eu costumo dizer, não adianta você ter um monitoramento utilizando inteligência artificial, machine learning, técnicas avançadíssimas, redes neurais, se a informação é de péssima qualidade. Então, o conheça seu cliente, ele é fundamental, é a peça mais fundamental para blindar a instituição financeira, não é impedir, mas pelo menos tentar blindar a instituição financeira de ser utilizada para a lavagem de dinheiro. Talvez essa é a principal lição, né, o principal recado que a gente procura transmitir a partir daquilo que a gente viu em todos esses processos que correram no ambiente, não só da Operação Lava Jato, mas de outras operações conduzidas pela Polícia Federal. Com relação a essa pergunta anônima, ela também é bem interessante, porque a gente vai em outra tecla que o Banco Central sempre bate. A gente já estourou em 1 minuto, mas vamos indo aqui. O que acontece? Não cabe à instituição financeira, ou a área de PLD, a área de controles internos, sendo mais específico, fazer trabalho de investigação criminal. Isso é trabalho da polícia. Nem compete ao Banco Central fazer isso. Isso é trabalho dos órgãos de perseguição, isso é trabalho da polícia, do Ministério Público, enfim. O que a instituição tem que comunicar ao COAF é uma atipicidade. Se o sistema detectou uma movimentação atípica e a área de PLD, todas as informações que ela obteve no seu processo, entendeu que a atipicidade não foi esclarecida, comunica seu COAF, ponto final. Não interessa se o crime antecedente é corrupção, não interessa se o crime antecedente é contrabando, se é tráfico de drogas, isso não interessa, isso não é de competência
da instituição financeira, nem cabe a ela, ela não tem instrumentos para fazer isso, tá? Então, alguma coisa que saiu fora da mídia e que ela percebeu que é atípico, ela comunica, não interessa o que está por trás. E mesmo o que sai na mídia, tem que se tomar muito cuidado, tá? Porque comunicar uma operação única e exclusivamente, comunicar um cliente única e exclusivamente porque ele saiu na mídia, é o que nós consideramos uma comunicação de baixa qualidade, porque mídia todo mundo lê, inclusive o COAF lê, tá? Então, se a instituição financeira vai comunicar alguém, porque foi citado na mídia, que pelo menos agregue informação, que diga, olha, esse fulano que foi citado na mídia, ele fechou um determinado volume de operações aqui, do patrimônio tal, no entanto, nós não entendemos que não foi citado ou não passou no monitoramento da instituição por algum motivo, etc. Mas que pelo menos agregue informação para que o COAF faça o seu trabalho de inteligência financeira. A gente vê muitos casos no nosso processo de monitoramento e de inspeção de PLD, de instituição que simplesmente fez uma comunicação ao COAF, olha, fulano de tal saiu no jornal tal como envolvido em corrupção, ponto final. A utilidade disso para o processo de inteligência financeira é nulo. Pior, até acaba trazendo mais excesso de informação de má qualidade, só atrapalha o processo de análise de dados, e no caso específico do COAF, de inteligência financeira. Tá? Mas, de novo, a recado que eu passo, não cabe à instituição financeira determinar se o crime antecedente é corrupção, se é contrabando ou o que seja. Ela tem que comunicar a atipicidade e dar o maior número de elementos para que o COAF possa fazer o seu trabalho de inteligência financeira. Perfeito, Juan. Bom, gente, aqui em razão do horário, nós vamos passar já para as considerações finais. Alceu, você quer fazer suas considerações finais? Sim, primeiro agradecer novamente, dizer, Juan, acho que foi a primeira vez que eu interagi contigo assim, poxa, você é um professor, parabéns aí, obrigado. Obrigado, Fernanda, Aline, vocês mandaram muito bem também. E dizer para vocês, ou reafirmar aquilo que eu disse lá no início, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar, muito rico, e que o Banco Central tem desempenhado um papel extremamente relevante, tanto na interpretação da norma, de trazer o que é o espírito da norma, né? Para nós, isso ficou muito claro nessa live, e aberto a responder todas as questões. Eventos como esse são fundamentais para a gente caminhar aqui todo mundo no mesmo rumo. Eu acredito que daqui para frente a gente vai ter um PLD cada vez mais forte, à medida que os requisitos dessa norma eles acabam se solidificando nas instituições, né? Nós estamos na versão 1.0, né? Acho que todo mundo está bem ciente disso, e à medida que isso vai amadurecendo e se consolidando no processo do banco, eu acho que todo o Brasil ganha, né? Eu acho que o ambiente fica mais robusto. Então, era isso que eu queria colocar, agradecer mais uma vez e ficar à disposição de todos aí para eventuais bate-papos a respeito, tá bom? Muito obrigado mesmo, foi uma honra. Obrigada, Alceu. Aline, suas considerações finais. Faço minhas as palavras do Alceu. Juan, posso muito bem imaginar por que você, Marcos Vinícius, têm feito esses jograis. É muito enriquecedor. Quero parabenizar também pela transparência, pela abertura, pelo diálogo, pela falta de receio em responder questões. Não foram questões fáceis as que foram feitas aqui, e esse aqui, nós sabemos, é um público para o qual você está pregando, que é o que a gente chama de pregar para os convertidos, que estão todos aqui querendo fazer a coisa certa, e você realmente foi impecável ao ressaltar o papel do setor privado de gatekeeper, né, diante da possibilidade de uso para delitos de lavagem de dinheiro, e parceiro, né, do Banco Central e das demais autoridades. É um prazer enorme conversar com pessoas desse tipo, e um orgulho mesmo para qualquer cidadão ver quadros dessa qualidade, com esse tipo de conhecimento, com essa profundidade, conhecimento de mercado, conversando aqui conosco. Eu só espero que a gente possa ter novas ocasiões para poder abordar mais esse assunto. É um assunto vivo,
e parabenizar igualmente a Ambima, que é fundamental nessa construção de pontes entre o setor privado e o setor público, na paragem das arestas, né, que existem em qualquer norma, e dizer que você, por favor, conte conosco, né, do setor privado, conte comigo em especial para qualquer coisa que vocês quiserem nessa área. É um grande orgulho poder participar desse progresso. Tá ótimo, Aline, obrigada. Juan, suas considerações, por favor. Bom, eu que agradeço, para mim é uma honra participar dessa live e ouvir as perguntas, porque elas também nos provocam também a fazer avaliações, né, do nosso papel. Eu posso dizer que acho que o mercado, o sistema financeiro e os órgãos reguladores, supervisores, e aí tendo um pouco mais o escopo, falando também do Polícia Federal, Ministério Público, estamos todos aí dentro desse mesmo mecanismo, dessa mesma estrutura de combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo. Acho que cada um de nós tem o seu papel, e eu acho que isso, eu costumo trazer sempre essa mensagem, pode parecer um quanto piegas, mas eu acho que todos nós aqui estamos desenvolvendo um papel, pode ser pequeno, se nós considerarmos o contexto grande, o contexto maior dessa estrutura, mas é um papel importante, é um papel fundamental, e se cada um de nós consegue fazer esse papel da maneira esperada, da maneira adequada, quem sabe a gente consiga ter um Brasil, um país melhor, né, para os nossos filhos ou para as futuras gerações. Acho que essa é a mensagem mais importante. Quando nós combatemos a lavagem de dinheiro, nós estamos combatendo o crime organizado, nós estamos combatendo a corrupção que drena recursos que deveriam estar sendo utilizados na educação, na saúde, enfim, na melhora das condições desse país. Então, acho que o papel que cada um de nós desempenha nesse grande esquema, nessa grande estrutura de combate à lavagem de dinheiro, ele é fundamental. E se todos nós fizermos nosso papel, acho que vamos caminhar bem e com resultados bastante palpáveis para frente. Acho que o Brasil, de uma forma geral, e eu vou especificar particularmente o sistema financeiro, envolvendo aí CVM, Banco Central, eventualmente também SUSEP, PEVIC, eu acho que nós temos um mecanismo de prevenção à lavagem de dinheiro muito robusto. Não significa que não haja falhas, não significa que não haja pontos de melhoria, mas eu acho que nós, nesse aspecto, devemos muito pouco aos principais centros, às principais jurisdições, os principais centros financeiros do mundo. Isso é muito importante. Acho que nós estamos no caminho certo e acho que, eu tenho um entendimento que a 3978, ela representa um passo a mais, um passo além para nós termos um sistema melhor de prevenção à lavagem de dinheiro. E acho, de novo, acho que a participação de todos, mercado e órgão regulador, é fundamental nisso, não é cada um do seu lado. Acho que nesse aspecto estamos todos juntos. E esses eventos, os órgãos das associações de classe, aqui particularmente a Ambima, e parabenizo a Ambima não só por esta live, mas por todo o esforço de interlocução com o Banco Central, eu acho que é fundamental para que todos nós caminhemos numa mesma direção, caminhemos juntos nesse grande processo, né? Mais uma vez, obrigado aos colegas, ao seu, Aline, também foi uma honra para mim participar aí desse bate-papo com vocês, e obrigado, Fernanda, também por essa oportunidade. Obrigada, Juan. Bom, gente, eu aviso aqui aos demais que as respostas que a gente não conseguiu endereçar, elas vão ser respondidas depois, a gente vê a melhor forma de encaminhar para vocês. E, Juan, eu, em nome da Ambima, quero te agradecer muito, agradecer você pessoalmente, né, pela generosidade que você teve comigo. Falei que você não vê a hora de nunca mais falar comigo, né, porque você não aguenta mais. Mas, assim, te agradeço muito, agradeço o Banco Central, essa oportunidade. A Ambima realmente quer cada vez mais estreitar
esse relacionamento com vocês. Então, agradeço muito ao Alceu aqui, representando a FEBRABAN, né, muito obrigada também, é a intenção da Ambima que a gente esteja cada vez mais próximo com a FEBRABAN, e muito obrigada a Aline Menezes, né, pela nossa participação, excelente participação aqui com a gente também, a Aline, Alceu, Juan, muito obrigada a todos, e, gente, amanhã a gente tem a nossa próxima live, né, amanhã é uma live bem interessante, é um debate jurídico, que nós vamos fazer com os escritórios, com o Matos Filho, com o Pinheiro Neto. Nós vamos falar sobre a Lei 105 e a LGPD vis-a-vis as novas normas de PLD-FT, questão do intercâmbio de informações, o que se aplica, o que não se aplica, então acho bem interessante, espero todos vocês lá, e mais uma vez, obrigada a todos, e um bom dia, gente, até mais, tchau, tchau.